Olá, muito boa tarde. Nós falamos ao vivo aqui do plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos, onde daqui a pouquinho terá início mais uma sessão ordinária. E você que nos acompanha já sabe, as sessões aqui da Câmara de São José são realizadas sempre 2 dias da semana e no mesmo horário, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 5h30 da tarde. Nas sessões de terça-feira, como é o caso de hoje, os vereadores votam, apreciam e discutem uma série de documentos. São eles requerimentos, indicações, moções e diversos. E tem ainda o tradicional pinga-fogo, que é quando os vereadores vão ali para a tribuna para debater e discutir assuntos de interesse público aqui da nossa cidade. Nas sessões de quinta-feira, o trabalho é um pouquinho diferente. Os vereadores apreciam e votam projetos de lei, emendas, leis complementares e você pode assistir ao vivo a sessão, não só pela TV Câmara, mas também pelo nosso site. Basta acessar câmarasjc.sp.gov.br. Pelo nosso Facebook, você também pode assistir a sessão ao vivo na íntegra e também tem acesso a várias notícias aqui do Legislativo Municipal. Já no nosso Twitter, você confere em tempo real tudo o que está acontecendo durante a sessão. No nosso canal no YouTube, você confere reportagens, matérias e programas produzidos por nossa equipe de reportagem. A gente vai agora para um pequeno intervalo e já volta com a transmissão ao vivo da sessão desta terça-feira. É a Câmara Municipal. A vida da cidade passa por aqui. Convoco o senhor secretário, o vereador Dr. Elton, para fazer a verificação de presença. Senhor presidente, presença dos vereadores, presença de Juvenil Silvério, vereador Lino Bispo, vereadora Flávia Carvalho, vereadora Amélia Naomi, vereadora Renata Paiva, vereador Dr. Elton, vereador professor Calazans Camargo, vereador Wagner Balieiro, vereador Valdir Alvarenga, vereador Marcão da Academia, vereador Robertinho da Padaria e vereador Maninho 100%. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 61ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para a organização de pauta. Reaberta a presente sessão, por solicitação das lideranças, passaremos ao pinga-fogo e tão logo esteja a pauta resolvida, voltaremos então na votação. Solicito ao vereador Robertinho da Padaria que assuma os trabalhos da mesa, por gentileza. Primeira inscrita para falar no horário do pinga-fogo, vereadora Amélia Naomi, pelo tempo de 5 minutos. Boa noite a todos e a todas, aos vereadores e ao público presente. Quero falar hoje também sobre os trabalhadores e o governo Temer. A gente viu no final de semana, desde que começou a segunda denúncia do Temer, de novo os ataques aos trabalhadores e agora aos trabalhadores rurais. Quero pedir a minha assessoria aqui da casa. Quem procura trabalho não pode encontrar escravidão. Temer traz a escravidão de volta. O governo atende os pedidos dos ruralistas
que já votaram na reforma trabalhista, e já votaram na abstenção dele, e dificulta a libertação dos escravos. Essa matéria saiu agora, é a manchete do Sakamoto, que é um articulista da Folha de São Paulo, um blogueiro. Depois de destruir os direitos trabalhistas, o presidente legítimo Temer, no toma lá da cá, para se livrar das investigações de corrupção, atendeu a um antigo pedido da bancada ruralista e reduziu o conceito de trabalho escravo por meio de uma portaria publicada na segunda-feira, dia 16, no Diário Oficial. Pode passar. Bom, junto com isso, ele já tomou as providências. Demissão do chefe de combate à escravidão teria sido compra de votos a Temer. Suspeita-se que André Rustão, responsável pelas investigações de casos de trabalhadores em condições análogas à escravidão, foi demitido a pedido da bancada ruralista. Temer demitiu na última semana o André. Aqui em São José, nós tivemos vários representantes, trabalhadores do Ministério do Trabalho, em várias delegações da Amazônia, para combater o trabalho escravo. Quase toda a equipe aqui do Ministério do Trabalho de São José, já nesse longo dos 10 anos, tiveram atividade e ações importantes. As ações de fiscalização e de responsabilização de casos de empregos de trabalhadores em condições análogas à escravidão vinha incomodando a bancada ruralista, alvo das ações. Pode passar. Passando lá. A escravidão, de novo, não, né? Porque hoje o governo, nesse decreto que ele soltou no dia 16, hoje 4 elementos podem definir a nova escravidão contemporânea: trabalho forçado, servidão por dívida, condição degradante, trabalho que nega dignidade, aquela submoradia e tudo mais, jornada exaustiva, que pode levar o trabalhador ao esgotamento, colocando em risco a sua saúde. Pode passar. Essas são algumas imagens que a gente tem de várias fazendas nesse país afora, Minas, Pará, Amazonas, né, que são as formas e como eles trabalham. A última foto, só para reforçar a importância do Ministério do Trabalho fazendo uma fiscalização numa fazenda, né? Mas agora Temer abriu uma portaria que vai dificultar esta punição àqueles que praticam trabalho escravo e infantil. Pode passar. Bom, degradação das condições de trabalho. Hoje, as Nações Unidas, nas operações de fiscalização e resgate de pessoas, têm considerado crime um trabalhador que aceitar uma condição subhumana de trabalho. Ou seja, o Estado tem obrigação de considerar tal ato como escravidão contemporânea, mesmo que a pessoa aceite uma proposta de trabalhar só por comida. Mas a portaria de Temer muda isso e permite a exploração do trabalhador com a volta da escravidão. Pode passar. A chacina de Unai. Já fazem 13 anos. Os auditores do trabalho foram massacrados e assassinados. O ex-prefeito, isso em Minas, foi condenado a 6 anos por ter mandado, a chacina. Pode passar. Tem os nomes aí, depois quem quiser olhar no Facebook. Eu vou prorrogar um pouquinho. O Jornal do Brasil repercutiu bastante na reforma trabalhista, também essa questão, porque era um artigo dos ruralistas colocar na reforma trabalhista o projeto também que permite a abolição de pagamento de dinheiro para o trabalhador rural. Foi o Leitão, um deputado da comissão ruralista, aliás, o organizador, presidente dessa comissão,
deputado por Goiás, do PSDB. Então, o projeto é do PSDB que propõe a abolição do trabalhador e aceitar o pagamento. Pode passar. Aí a lista dos fazendeiros, esse site, provavelmente, com as medidas, o governo deve tirar do ar, mas é importante registrar e todo mundo acessar. É no próprio site do Ministério do Trabalho. Fazendeiros lideram a lista suja, que pode deixar de ser publicada. A portaria também condiciona a inclusão de nomes de empresa à lista suja, do trabalho escravo, cadastro de empregadores flagrados por um crime que garante transparência ao combate à escravidão, uma determinação do governo. Ou seja, a divulgação pode deixar de ter o caráter técnico e passar a ter um caráter político, uma decisão política. Então, aqui a gente está pedindo para vocês acessarem, já para ter conhecimento, e denunciar essa barbaridade que é a permissão, de novo, do governo federal, o Temer, pode passar, a permitir o trabalho escravo. Alerta das Nações Unidas, em 2003, o Brasil atualizou sua legislação criminal, introduzindo um conceito moderno de trabalho escravo, alinhado com as manifestações contemporâneas do problema, que envolve não só a restrição de liberdade e a servidão por dívida, mas também outras violações da dignidade da pessoa humana, afirma o documento das Nações Unidas sobre o trabalho escravo. Temer e seus aliados impõem perdas de direitos. Pode passar, é essa aí. A portaria não é o único ataque à dignidade e direito dos trabalhadores. Há outros projetos no Congresso Nacional que tentam mudar a definição do que seja trabalho escravo contemporâneo. Pelo menos 3 projetos tramitam na Câmara de Deputados e no Senado, a fim de reduzir os elementos que caracterizam a escravidão e, portanto, a punição daqueles que o praticam. Só temos a comemorar, diz Blair, aí essa foto junto com o Temer lá na fazenda de algodão, em Goiás. Né? Olha aí, essa é a bancada ruralista. Um dos articuladores da bancada ruralista e também ministro do governo Temer. Conta com o apoio da bancada, dos setores econômicos e também com o senador Romero Jucá, do PMDB, responsável por um deles. Pode passar. É um tempo de dizer basta, eu acho que a sociedade tem que fazer isso. O Brasil não pode aceitar esse retrocesso. Basta de exploração, fora Temer. É mais um ataque, é um retrocesso muito grande que nós estamos vivendo nesse país para que esse presidente continue. São as negociações de bastidor, porque nem tudo que é publicado e visto é o que é real. Então, o bastidor é esse. Para ter os votos, nós vamos ter muito trabalho escravo. Já está sucateado o Ministério do Trabalho. Infelizmente, não tem concurso público, não tem estrutura para fazer a fiscalização. Agora, o governo não vai permitir, com essas novas medidas, que seja fiscalizado, que seja punido aqueles que, infelizmente, cometem esses crimes gravíssimos que são abolidos no mundo inteiro. Obrigada. Dando sequência aqui ao horário do Pinga Fogo, escrito para falar pelo tempo de 10 minutos, professor Calazans Camargo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Vocês nos acompanham aqui das galerias, também funcionários da casa, imprensa, e vocês que nos acompanham através da TV Câmara e da internet. Eu gostaria aqui, pedir para que colocasse os slides. Nós temos uma campanha anual, que é uma lei nossa aprovada na legislatura passada, começo do nosso mandato, do nosso primeiro mandato, e nós fazemos uma campanha anual nesse período, que é uma campanha contra a erotização infantil. Né? É um alerta às famílias. Pode passar o próximo post, por favor. Né? A exposição das crianças a conteúdos inapropriados para a sua faixa etária pode criar o que é chamado de erotização infantil,
Por isso, os pais devem ficar atentos com o que os filhos estão ouvindo e assistindo frequentemente. Crianças ainda não são adultos. Não pule etapas. Trate criança como criança. Próximo post, por favor. Então, a nossa lei municipal, né? E tem meninas, inclusive, que com essa exposição antes do tempo e muito contínua, até tem um desenvolvimento acelerado e precoce da sua questão hormonal e acabam até menstruando mais cedo. Com isso, atrapalha o seu desenvolvimento, né? Ela deixa de ter um desenvolvimento físico para o crescimento, etc., né? Interrompe o seu crescimento normal por esse excesso de erotização na idade errada. Nós vemos muitas vezes as nossas casas são invadidas por conteúdos em programas de TV, em novelas, muitas vezes na música que nós ouvimos na nossa casa, músicas com forte apelo sexual, com coreografias, com gestos, e que vão promovendo a erotização infantil. É muito comum a gente no litoral, num quiosque do litoral, quem nunca foi num quiosque do litoral e não acompanhou, muitas vezes, aí as músicas tocando, a famosa lá na boquinha da garrafa, por exemplo, e menininhas ali de 3, 4, 5, 6 anos, um pouco mais, dançando, fazendo a coreografia, e os adultos batendo palma, achando bonito. Depois, com 14, 15 anos, a menina engravida e a família vai querer saber onde que errou. Então, essa é uma lei nossa, nós temos acompanhado no Brasil uma situação, inclusive, na área artística, que tem ocorrido muita polêmica, pessoal confundindo, misturando, né, situações, expondo o nu artístico, mas numa situação de expor crianças, e realmente é uma preocupação que nós devemos ter com a nossa família, com os nossos lares, e essa é uma campanha de alerta para a conscientização da família contra a erotização infantil. Vamos continuar, por favor, passando aí agora, próximo slide, com relação a uma visita que nós tivemos na semana passada. Pode começar, por favor, lá no bairro do Aquário, Jardim Aquários, com a SAB e lideranças do Jardim Aquários, Francisca Gil, Celso Ribeiro, lá com o Paulo Guimarães, da Secretaria de Mobilidade Urbana, onde nós levamos demandas. Pode ir passando, por favor, já está passando, né, um slide, que ela é justamente levando as demandas viárias, demandas de trânsito daquele local, né? Amanhã nós teremos uma visita onde o secretário Paulo Guimarães estará lá pessoalmente, nós estaremos acompanhando, com várias lideranças do Jardim Aquários, levando ali situações, principalmente ali tem algumas áreas onde foi feita a guia rebaixada de acessibilidade, que estão no local errado, fora da faixa de travessia de pedestres, podendo estimular a pessoa a atravessar no local irregular. Nós já levamos essas demandas, falta de alguns locais onde falta a travessia para pedestre, também a sinalização horizontal. Então, temos várias demandas das lideranças da SAB local, e a Francisca Gil, muito operante com a sua diretoria da SAB, esteve lá nos acompanhando esta visita, junto ao secretário Paulo Guimarães, levando ali as demandas viárias de transporte e mobilidade urbana naquela região do Jardim Aquários. Vamos para a outra atividade, uma atividade que participamos de esportes, 2 atividades envolvendo o judô, modalidade esportiva que nós acompanhamos e desenvolvemos. Por favor, pode colocar o vídeo, Miltinho, por favor. Houve troca de faixas do judô no núcleo do Poliesportivo João do Pulo, Zona Sul de São José dos Campos, onde a professora Ingrid está à frente dos trabalhos. A troca de faixas é uma conquista, onde os judocas veem coroados seus esforços, mas também assumem o compromisso de honrar a nova faixa, colocando em prática, dentro e fora do tatame, tudo o que aprenderam. Fazer do esporte uma ferramenta formativa e educativa é gerar cidadãos do bem, e em se tratando de judô, isso é uma realidade. Familiares e amigos dos judocas acompanharam o evento, que é considerado a formatura do judô.
Na zona leste de São José dos Campos, mais precisamente no bairro Santa Hermínia, acontece o projeto educativo do Lions Clube Agustin Soliva, que através do judô tem gerado oportunidades para crianças, adolescentes e jovens de praticar a modalidade e desfrutar de toda a formação disciplinar que o judô proporciona. Os trabalhos do projeto educativo do Lions Clube no Santa Hermínia estão a cargo dos senseis Cardoso, Pedrinho e Madalena. O sensei Calazans Camargo, que também é delegado regional de judô e idealizador do projeto juntamente com o Lions Clube, fez uma visita ao local e aproveitou para transmitir um pouco do seu conhecimento aos atletas. O principal objetivo é formar cidadãos. E isso o projeto educativo do Lions tem conseguido já há muito tempo. Então, esse foi o projeto Esporte Educativo, o segundo vídeo, né? O projeto Esporte Educativo do Lions Clube Agustin Soliva acontece na chácara do professor Pedro Alves Duarte, no Santa Hermínia. Na casa dele tem um dojo, tem um tatame, onde ele ministra aula desde a década de 90. Ele foi professor da ADC-GM aqui em São José dos Campos, né? Foi professor também da Associação Esportiva São José, no centro, e montou um dojo na sua casa, quando ele se aposentou na GM. E lá saíram vários atletas para as seleções de São José dos Campos, a Marcela, o Vinícius Cury, a Tânia, vários atletas importantes que disputaram jogos regionais e abertos. Depois ele teve um probleminha de saúde, esse dojo ficou parado por muitos anos, e nós conseguimos, a partir de 2013, implantar nesse dojo, nesse local de treino, né, dojo. Jo é local, do é caminho, local onde se aprende o caminho para ser uma pessoa melhor, uma pessoa de bem. Nesse local, um dojo, lá com um dos polos do projeto Esporte Educativo do Lions Clube Agustin Soliva, né? E o vídeo anterior foi uma troca de faixas, uma promoção de faixas do Polo Esportivo do João do Pulo. O dojo lá do Polo Esportivo João do Pulo tem o nome do sensei Luiz Carlos Osamu Kishi, o sensei Kishi, foi um dos precursores do judô na Secretaria Municipal de Esportes. Ali passou o professor Sandro Marcelo, que é o atual coordenador de judô de artes marciais da Secretaria Municipal de Esportes, foi aluno do sensei Kishi, formado nas escolinhas da prefeitura, ali do Satumar, né, no 31 de março, e hoje é o coordenador das artes marciais. E lembrando, frisando bem que nas modalidades de judô, nas promoções de judô, nesses trabalhos sociais, não é cobrado 1 centavo para aulas, muito menos para promoção de faixas. Não tem cobrança de trocas de faixa. Os alunos são promovidos, é um trabalho plenamente social. Realmente, objetivo de desenvolvimento humano e inclusão social. Eu queria também estar aqui concluindo a minha fala, mencionando aí que nós estamos numa luta bastante forte, né, com relação às melhorias que nós precisamos para o esporte de São José dos Campos, né, principalmente com relação ao Atleta Cidadão, que é um programa importantíssimo, um dos diferenciais de São José dos Campos. Comentei aqui que no reality show que passou aí durante várias semanas no Globo Esporte, com judô, nós tínhamos 3 atletas de São José dos Campos, dos 8 do país escolhidos a dedo, que tem grandes possibilidades de estarem nas Olimpíadas 2020 ou 2024, dos 8 atletas do Brasil, 3 eram de São José dos Campos, né? A Jéssica Couto, o Lincoln Kate Kanemoto e o Jefferson Júnior. Todos começaram em academias de São José dos Campos, foram para o programa Atleta Cidadão, foram para o FADEMP. A Jéssica não está mais em São José, mas os outros 2 rapazes estão. Então, provando que o nosso programa de formação é fortíssimo, né? E o judô ele faz esse trabalho com muita propriedade, com muita força, né? E nós queremos aí estar parabenizando, mas esse programa precisa ser regulamentado. Só para concluir, senhor presidente, um segundinho só. Esse programa tem que ser regulamentado. Ele foi implantado no nosso município no ano de 2007, ou 2004 ou 2007, o programa Atleta Cidadão. Mas ele nunca foi regulamentado. E a idade é de 7 a 17 anos.
e a maioria das modalidades da cidade não tem condição de absorver nas equipes principais os atletas de 17 anos, a não ser a ginástica rítmica desportiva e a antiga ginástica olímpica, que é a ginástica artística. As demais modalidades absorvem um atleta com uma idade maior, nas equipes do FADEMP, as principais. Então, nós trabalhamos 10 anos com os atletas, nas escolinhas do Atleta Cidadão, de 7 a 17, e acabamos perdendo esse atleta de mão beijada para outras cidades. Portanto, é fundamental que ampliemos essa idade para 19 anos de idade o Atleta Cidadão. Esse é um pleito, é uma normatização que nós temos que mudar dentro do programa Atleta Cidadão, e tenho boas notícias que já está em estudo dentro da Secretaria Municipal de Esportes, e em breve nós teremos mudanças importantes no programa Atleta Cidadão. Deus abençoe a todos e obrigado pela oportunidade. Peço que retome aqui os trabalhos da mesa o senhor presidente Juvenil Silvério. Informo aos nobres vereadores que passaremos ao processo de votação. Com a palavra, o vereador, líder de governo, José Dimas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Senhor presidente, peço primeiramente a votação em bloco dos documentos constantes na pauta de hoje e peço a inclusão de alguns requerimentos de números 3967, 3968 e 4002. A inclusão também da indicação número 8487, retificando, senhor presidente, número 8447 e da moção número, ou das moções de números 314 e 313. Obrigado. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras será de forma simbólica. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação, presidente Juvenil Silvério. Passaremos ao processo da votação das atas e proposituras constantes do expediente. Em votação, a ata da sessão ordinária realizada no dia 5 de outubro de 2017, 59ª sessão ordinária. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação, presidente Juvenil Silvério. Aprovado por unanimidade. Em votação,
os requerimentos e moções constantes da pauta da sessão de hoje, 17 de outubro de 2017, bem como os inseridos nessa data. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários se manifestem. Nenhuma manifestação, presidente Juvenil Silvério. Aprovado por unanimidade.
Em votação, o processo 11552/2017. Processo formaliza a representação contra Silvio do Carmo Camargo, Maninho 100%, vereador do município de São José dos Campos, pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Em votação pelo recebimento ou não da representação. Vereadores favoráveis ao recebimento, permaneçam como estão, e os contrários que se manifestem. Presta atenção, gente. Lá em cima filmando. Vereadores favoráveis ao recebimento. Vou falar bem devagar para que ninguém fique de desentendido. Vereadores favoráveis ao recebimento permaneçam como estão e os contrários se manifestem. 12 votos contrários. Por 12 votos contrários, está rejeitado o processo. Com a palavra, vereador Fernando Petit. Vossa Excelência tem um tempo de 5 minutos, se o partido lhe conceder tempo, até 10 minutos partidário. Passamos ao processo do pinga-fogo. Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores, a todos os presentes na casa, também aos funcionários da Câmara Municipal e boa noite também a todos os telespectadores da TV Câmara. Eu vim aqui para falar mais uma notícia, estou sempre falando aqui nas sessões de Câmara sobre bem-estar animal. E vim trazer mais uma notícia importante sobre bem-estar animal. No dia 20 de outubro, sexta-feira agora, teremos na Sala Mário Covas, aqui na Câmara Municipal, o 4º encontro de amigos pela causa de animal de São José dos Campos. É uma reunião que já acontece, como eu falei, o 4º encontro, pelo 4º ano consecutivo. Né, teremos a presença do deputado federal Trípoli, do deputado federal Eduardo Cury, do prefeito Felício Ramute, que eu acabei de receber uma confirmação do prefeito, e nós estaremos também acompanhando um pouco mais essa discussão, já que a cidade, a prefeitura, a administração pública já está tomando algumas ações para que o bem-estar animal entre de vez nas políticas públicas de nossa cidade. Também vai ser um marco esse dia, esse evento, a gente vai trazer também o projeto que nós temos para a identificação de animais, que é o microchip, né? Uma plataforma de leitura para os animais de São José dos Campos, que vai servir tanto para aquela pessoa que perde seu animal, para que ele encontre rapidamente, microchipado, você encontra o animal e já entrega para o dono. Também para quem abandona o seu animal, com o microchip, a administração encontra, faz a leitura e tem a punição para esse proprietário que, infelizmente, não sei porque foi ter animal, né? Se era para abandonar, não pegava quando filhote. E também se vai servir para uma leitura geral dos animais, né? Acompanhar a vacinação, acompanhar o dia a dia do animal. Também o proprietário que mudar de animal, ele tem que se identificar no CCZ para mostrar que já não é mais o dono. Então, sexta-feira estão todos convidados, todos os protetores, todas as pessoas que moram em São José e na região, que amam os seus animais, que amam a proteção, venham, participem, porque por mais que o seu trabalho seja diferente um de outro, né, que você faça um trabalho de castração, faça um trabalho de recolhimento de rua, doe ração, pague veterinário, enfim, não importa o que você faz pelo animal, né, pela causa, pelo bem-estar animal. O importante é que vocês se unam e que todo mundo junto, a gente vai ganhar muito mais, a gente vai conquistar muito mais essa área. O Miltinho tem um vídeo ali, também divulgando o 4º encontro, queria passar aqui para que todos pudessem ver, vocês também que estão na televisão, esse vídeo que foi feito, ficou muito bonito,
para chamar vocês para o 4º encontro dos amigos da causa animal em São José dos Campos. Aí está feito o convite. Fico muito feliz que em 2007 a gente apresentou um projeto de lei, né, pedindo RGA animal, algo que a gente já vem batalhando por muito tempo. Outros vereadores que defendem a causa também sabem da importância dessa identificação, e a gente espera que o evento possa trazer mais novidades para o bem-estar animal em São José dos Campos. E para encerrar, rapidamente, a gente teve uma notícia, através de uma matéria da Vanguarda e também de uma divulgação do prefeito Felício Ramute, que o estoque dos medicamentos da rede pública de São José dos Campos, né, normalizou, foi regularizado. Desde o começo do ano, a gente recebeu reclamação de vários munícipes de falta de medicamentos básicos, mas a gente, com essa regularização do estoque central, a gente mostra que nada acontece do dia para a noite, né, vereador Calazans? É muito o resultado é conquistado através de muito trabalho diário, trabalho organizado, e a gente vê que a prefeitura, através, né, parabenizar aqui o prefeito Felício Ramute, o vice-prefeito Ricardo Nacagal, o doutor Ricardo Nacagal, e também o secretário Oswaldo Uruta, por esse trabalho árduo que fez com que hoje o munícipe possa ir até o postinho, ter a sua receita atendida e não ter mais essa dor de cabeça de não encontrar o medicamento na rede pública de São José dos Campos. Parabéns, mais um resultado que mostra que o prefeito Felício e sua equipe está preocupado com a saúde pública de São José dos Campos. Obrigado e boa noite. Com a palavra, o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, senhoras vereadores, público aqui presente na galeria, as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, pelo Facebook. Essa noite, senhor presidente, eu venho a essa tribuna para falar sobre 2 assuntos de grande importância, de grande relevância para a nossa cidade. Na noite de hoje, esta casa aprovou 2 requerimentos que este vereador protocolou nessa casa. Um deles é o 3967, solicitando ao ministro do Transporte, Portos e Aviação Civil a realização de estudos para a complementação das marginais direita e esquerda da BR-116, a tão conhecida rodovia Presidente Dutra, no trecho que corta os municípios de São José dos Campos e Jacareí. A gente vê a grande dificuldade que tem os motoristas quando precisam pegar as marginais curtas que nós temos. Esse trecho aqui da GM é um trecho que toda a tarde ele é um trecho muito congestionado. O trecho aqui na frente, ali da Unip, em torno da Unip, ali aquela região do pedágio de Jacareí, também é um trecho bastante congestionado. Então, nós estamos aqui, protocolamos na casa, e foi votado na noite de hoje, este requerimento pedindo ao ministro dos Transportes que ele possa estar fazendo um grande esforço para que a gente possa ver essas marginais que cortam a nossa cidade de forma concluída, 100%. Hoje nós temos alguns trechos, mas ele não resolve, ele não dá fluidez ao trânsito. E nós sabemos que a nossa cidade ela vem crescendo dia a dia, Jacareí também está crescendo dia a dia, e esse crescimento das 2 cidades está fazendo o encontro dessas 2 cidades.
não é? Então, já passou da hora da gente ter essa situação resolvida. A gente vê a dificuldade que os trabalhadores têm para chegar em suas casas quando ele precisa estar acessando esses trechos no qual a gente aqui menciona. Do quilômetro 144 ao quilômetro 162, a grande dificuldade nos dois sentidos, tanto o sentido São Paulo como Rio de Janeiro. Então, nós protocolamos esse requerimento, que foi aqui aprovado por unanimidade. Quero até agradecer os vereadores por essa compreensão, esse apoio dado. E nós vamos estar em Brasília, junto ao ministro dos Transportes, juntamente com o deputado Márcio Alvino, que está nessa luta conosco, tratando desse assunto, de que na próxima licitação da rodovia Presidente Dutra, da próxima concessão, que essas marginais estejam contempladas. Não dá para a gente empurrar, não é? Esse grande problema que nós temos, não podemos empurrar para frente. Por isso, nós estamos aqui agindo de uma forma antecipada, visando, então, trazer esse grande benefício para a nossa cidade, para as duas cidades aqui, vizinhas, irmãs uma da outra, que é São José e Jacareí. Então, na noite de hoje, a gente tem esse requerimento aprovado, é uma grande preocupação nossa, muitas pessoas que têm, assim, encontrado conosco e falado da grande dificuldade que tem nesse trajeto, desse percurso aí, que contemplam, que compreende o quilômetro 144 e o quilômetro 162 da rodovia Presidente Dutra. Então, nós estaremos em Brasília com o deputado Márcio Alvino, tratando desse assunto com o ministro dos Transportes. Então, para informar aos senhores vereadores que, da grande importância dessa unanimidade na aprovação desse requerimento, eu tenho certeza que ele vai chegar fortalecido nas mãos do ministro, que com certeza estará olhando aqui para a nossa região com muito carinho. Também protocolamos, e foi aprovado na noite de hoje, o requerimento 3968, solicitando ao Ministério dos Transportes e Portos e Aviação Civil a realização de estudos para a internacionalização do terminal de passageiros aqui de São José dos Campos. Nós também percebemos a grande importância que tem o nosso aeroporto de São José. A gente vê este aeroporto que já teve aqui voos locais, partindo de São José para Rio de Janeiro, para São Paulo, para Brasília, e hoje, quem quer ir a Brasília precisa ir a São Paulo. E nós sabemos da grande dificuldade que é chegar em São Paulo. Nós sabemos do grande problema que tem o trânsito de São Paulo. Por isso, nós estamos também nesta luta para que o aeroporto de São José ele seja aberto, para que as empresas possam vir a São José e explorar esse mercado importante que nós temos aqui. A nossa região é uma região muito habitada, uma região muito grande. E São José não pode se furtar a grande responsabilidade que a nossa cidade tem com a infraestrutura que nós temos aqui, que ela pode servir toda a região do Vale do Paraíba, do Litoral Norte, da Serra da Mantiqueira. Que, com certeza, este aeroporto que nós temos precisa ser mais útil, precisa servir mais a nossa cidade, a nossa região, porque ele está aí, realmente, deficitário no atendimento, não é, ao terminal de cargas e também de passageiros. Nós precisamos mudar essa realidade. Então, nós estaremos também tratando, lá em Brasília, com o ministro dos Transportes, com o secretário, nosso ex-secretário aqui de Transporte, Dário Reis, que está lá, não é, chefiando um dos departamentos. Nós estaremos tratando também da questão do aeroporto Professor Urbano Ernesto, aqui de São José, porque nós entendemos a grande importância que tem essa internacionalização do aeroporto. Vai gerar emprego, vai gerar comodidade,
vai gerar renda para o nosso município e, com certeza, o ministro estará olhando com muito carinho esse pedido que nós encaminhamos através desse requerimento e também da nossa audiência com o ministro dos Transportes lá em Brasília. Também, senhor presidente, eu quero, na noite de hoje, aqui cumprimentar o senhor Ademir, presidente da ACAF, pela realização da final do torneio da ACAF, que aconteceu domingo na DC Paraíba, onde disputaram Santana e Primavera, duas equipes que chegaram à final, duas equipes que realmente mostraram um grande futebol, e no domingo disputaram a final, na qual a equipe de Santana consagrou-se vitoriosa nos pênaltis. Mas foi um grande jogo, foi um grande espetáculo. E aqui eu chamo a atenção da nossa cidade. Aqui eu falo com o nosso secretário de esportes, o Paulinho, que a gente possa olhar com carinho realmente o futebol amador da nossa cidade. Eu acredito que deveria ter aproximadamente 5.000 pessoas assistindo este jogo amador ali no domingo. E nós, de repente, não temos o incentivo necessário que o futebol amador precisa ter. Este vereador tem sido muito presente nas ações esportivas, principalmente do futebol amador. Destaco aqui também, não é, a Copa Sabadeira, que teve a sua final no Martins Pereira, com grande público, não é? A Copa Sabadeira já é mais o pessoal que está aí, de repente, numa diferente, né, da domingueira, prefere o jogo no sábado, e foi um grande torneio também, no qual a gente cumprimenta o Marcos, o Deivão, o Ciron, que organizaram essa Copa. E teve um grande apoio da Secretaria de Esportes, está de parabéns à Secretaria. Então, dizer aos senhores que nós estamos aí também trabalhando para que o esporte na nossa cidade, principalmente o esporte amador, ele possa realmente ser mais valorizado. E destaco também a importância que nós temos que dar para a garotada, o futebol de base, que a gente possa, de fato, não medir esforços de ajudar essa garotada aí nos poliesportivos, nas escolinhas de futebol, para que essa garotada possa, além de sair das ruas, ser realmente um grande futuro do esporte na nossa cidade. Agradeço a todos e muito obrigado pela aprovação desses dois requerimentos importantes para a nossa cidade, que com certeza vai trazer um grande benefício para São José dos Campos. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Rogério Ciborgue. Boa noite, presidente Juvenil. Boa noite, vereadores, público presente, imprensa que nos acompanha. Hoje um dia muito feliz para a comunidade salesiana de São José dos Campos. Recebemos aqui em São José dos Campos o padre Dom Angel Fernandes Artime. Estávamos agora lá na Paróquia Sagrada Família. Nesse exato momento, ele está celebrando uma santa missa lá na comunidade. O padre Dom Angel Fernandes é o reitor mor dos salesianos. É uma comparação, ele é como se fosse o Papa, né? Mas os salesianos é o que coordena no mundo todo a família salesiana. Estava agora conversando com o vereador José Dimas, a gente mostrando algumas fotos, e ele é o 10º sucessor de Dom Bosco. Está nesse momento lá na Paróquia Sagrada Família. Mas outro evento que eu falo a respeito disso é que no dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, nós estivemos na comunidade Beira Rio, como a gente já faz há muitos anos, e mais uma vez houve a procissão fluvial, onde várias pessoas da comunidade puderam descer o rio Paraíba,
saindo lá da Univap, chegando com destino à comunidade de Beira-Rio. Então, a gente tem algumas fotos aí, homenagem, né, à Nossa Senhora Aparecida. A próxima foto, Miltinho, por gentileza. Quando chegou, o Padre Geraldinho conduzindo lá, foi muito bacana. A própria comunidade, né, dentro do Rio Paraíba, passando sobre a ponte ali do Urbanova. E cada ano que passa, mais moradores se empenhando e a comunidade aumentando ali. Então, foi muito bacana nesse feriado que a gente teve o prazer e a oportunidade de estarmos juntos lá com a comunidade. Tem a próxima foto, Miltinho, por gentileza, do outro assunto também que nos traz aqui. Ontem aconteceu a reunião do plano diretor, que foi lá no Urbanova, e foi na faculdade da Univap também. Uma participação muito boa da população, da comunidade que mora ali, na adjacência. Foi debatido vários assuntos, foi colocado ali, a comunidade chegou a um consenso de 6 requisitos que precisam acontecer urgentemente lá no Urbanova, que é os acessos, né? Porque não é mais um acesso, precisa ter mais acesso. Então, vai precisar ter 2 acessos. Foi colocado a respeito do comércio, né, do plano diretor, que precisa ter comércio lá na comunidade, precisa levar UBS, precisa levar creche, escola. Então, várias coisas foram elencadas ontem no plano diretor. Então, e muito bacana ver esse plano diretor, como está sendo feito. A gente pode participar, a comunidade ali, ela coloca, ela implementa, ela fala o que precisa das suas necessidades. Então, a gente espera que a comunidade lá do Urbanova, da região oeste, seja ouvida. A gente tem certeza que vai ser ouvido, né, porque o próprio secretário Manara sabe do conhecimento, sabe das dificuldades ali, o próprio prefeito Felício já tem apontado isso, e a gente sabe do gargalo lá que tem que ser feito na região. Então, a comunidade está acreditando e confiando, e a gente espera que isso seja implementado nesse plano diretor. Próxima foto, Miltinho. Isso aí é do Parque Ribeirão Vermelho. A gente está solicitando já a manutenção do Parque Ribeirão já faz mais de 2 a 3 meses. E a gente está vendo, está afundando o calçamento lá, tem hora que... A próxima foto, por gentileza. Olha, esse final de semana, uma criança estava andando de bicicleta, tem lugar lá que o tijolo está saindo, então está afundando. A gente pediu a manutenção disso, já tem vários ofícios, várias indicações nas próprias secretarias, né? Porque tem hora que você tem que ir na Secretaria de Esportes, depois vai na manutenção, depois vai no transporte. Então, a gente está solicitando que seja feito o reparo. Por quê? Na hora que a gente entrou em contato ontem, lá falaram que tinham feito todos os reparos. Aí, o que acontece? Parece que agora passou uma parte para a Urban, parece que passou agora uma outra parte para uma outra secretaria. Então, a gente está cobrando, pedindo para que a prefeitura, pedindo para que o governo, pedindo aqui para o Leandro, que interceda, que possa solicitar, que termine o reparo, que começou de um lado, Leandro, e não terminou. Não terminou. Então, está difícil. Olha ali, ó, a ponte, mais uma vez, está cedendo, o tijolinho. Tem que fazer um serviço. A turma anda de bicicleta, vai acontecer um acidente grave lá. Hoje eu estava com o Paulo lá, que é a pessoa coordenadora responsável pelo parque, e ele me mostrando todos os ofícios que ele tem feito há mais de 20 dias, solicitando isso para a própria secretaria. Aí eu queria mostrar as outras fotos, que também é a respeito da manutenção do parquinho. O parquinho, a gente tem solicitado isso, a gente já levou isso para o secretário de obras, a gente colocou, está faltando lá, olha, a gente estava lá, está faltando equipamentos no parquinho, a gente pedindo para que coloque, porque a comunidade está usando o Parque Ribeirão Vermelho. Essa foto nossa é de domingo, a gente estava lá. No parquinho, a gente já solicitou para que trocasse a areia. Por que tem que trocar areia? E a prefeitura falou, vai trocar areia. Não trocou areia, vereador Calazans. Não trocou, porque lá tem um espaço aberto, os animais entram no parque, estão fazendo as suas necessidades na areia, e as crianças estão brincando. E olha lá como é que está cheio de mato. É que nesse dia a gente estava fazendo bastante exercício lá no parque, lá, caminhando, andando de bicicleta. Então, a comunidade falou, vereador, dá para você dar uma olhadinha aqui? Aí a gente tem que atender, ver que realmente a comunidade tem razão. E hoje a gente passou lá agora à tarde, ainda não foi feita a manutenção. A gente está pedindo e mostrando. Aí falaram, não, a areia foi trocada. E não foi trocada. Não foi. Então, a gente só está comunicando, pedindo para que qual secretaria seja, que dê um retorno para a gente poder avisar a comunidade que vai reparar. Porque quando o Minoro foi fazer o reparo, o Minoro ligou para a gente e foi feito e a comunidade agradeceu. Agora a gente está perdido. Então, pedindo para o meu amigo, o Leandro, a secretária de governo, para que leve essa reivindicação. E outra, Leandro, é uma reivindicação da comunidade que lá só está tendo um funcionário.
final de semana. E tem parque na cidade, centro comunitário, que está com 4, 5. Esse final de semana a gente pôde presenciar. Esse final de semana, no feriado, só estava o seu Toninho. O seu Toninho para cuidar de 2 fontes, fazer a limpeza do parque, tirar a grama, limpar banheiro, ficar nas 2 portarias, ver se está entrando animal lá, um funcionário só e outra. O seu Toninho sai 4 horas da tarde, o parque está ficando aberto até as 10. Esse tempo não está ficando ninguém lá, e a gente já tem solicitado isso. Então, eu estou pedindo, que você mesmo colocou que iria ter mais pessoas. E não teve mais funcionários esse final de semana. Eu estava lá, presenciei. O seu Toninho sozinho fica difícil para fazer a manutenção. É ele e um outro funcionário de carreira lá. Então, só levando essa sugestão e reivindicação para o governo, para que amplie lá as pessoas para poder tomar conta e cuidar melhor do Parque Ribeirão Vermelho. Muito obrigado. Vereador Marcão da Academia. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa através do presidente juvenil, Silvério, aos vereadores e vereadoras, público presente aqui na casa, ao público que nos assiste através da TV Câmara, do Facebook. Hoje eu venho aqui, senhor presidente, para falar algumas informações, alguns projetos da prefeitura que têm dado andamento, a gente tem acompanhado. Esse feriado eu fiquei muito atento a todos os eventos, não viajei, fiquei presente, fiquei trabalhando, ajudando, participando, como hoje a gente vai estar demonstrando aqui. Primeiro eu queria cumprimentar também o nosso amigo Isaac, que está assistindo a gente através da TV Câmara, mandou aqui para a gente uma mensagem. Isaac, que é dono da loja de imóveis lá no Bosque do Eucalipto. Um abraço, Isaac. Mas quero parabenizar aqui também e cumprimentar a Secretaria de Esporte, através do secretário Paulo Sávio, porque nesse feriado também, eles tiveram várias ações nas piscinas públicas, nas ruas de lazer, na Conexão Juventude, onde atingiram mais de 10 mil pessoas que estavam na cidade, principalmente crianças, jovens, né, que foi o Dia das Crianças, dia 12, 10 mil pessoas, para vocês verem. Foi tudo evento gratuito, atividades gratuitas, só para vocês terem uma noção. Nas 10 piscinas públicas que tiveram aberto, foram mais de 7.192 atendimentos. Nas ruas de lazer, que teve na cidade inteira, várias ruas de lazer, foram mais de 2.900 atendimentos. Na Conexão de Juventude, foi quase 1.000 atendimentos. Então, mostra que a Secretaria está trabalhando sim, está trabalhando em toda a região e está atendendo. E no feriado, né? No feriado, onde estava muitas pessoas viajando, as crianças não têm o que fazer, os jovens, teve atividade da Secretaria. Parabenizar e também já informar a população que as inscrições para as aulas de natação e hidroginástica em 3 piscinas públicas estão abertas, né? Até a quarta-feira agora. São 232 vagas, são 123 vagas no Poliesportivo de Eugênio de Melo, 55 vagas no Centro Comunitário do Alto da Ponte e 54 vagas no Centro Poliesportivo do Alto Santana. Então, ainda está aberta, a população pode ir até lá e se inscrever. Também cumprimentar aqui a Secretaria de Educação, através da secretária Cristine e toda a sua equipe, que ontem, segunda-feira, começou os trabalhos de pintura nas escolas da rede municipal. Vão ser 20 escolas que vão receber toda uma pintura, né? Toda uma reforma assim, na parte de pintura mesmo, né? De toda essa área. E que começaram agora a primeira escola, a Escola Municipal Luzia Levina Aparecida Borges, lá no bairro do Jardim Cruzeiro do Sul, né? Então, são várias escolas, a gente tem acompanhado também esse serviço, vamos estar vendo como vai estar essa pintura, que esteja da melhor forma possível, que as crianças tenham uma condição, né? Também vamos ver a questão do cheiro, de tudo mais, mas vamos lá acompanhar que sejam pinturas adequadas às escolas. Também cumprimentar e parabenizar a Secretaria de Mobilidade Urbana, através do secretário Paulo Guimarães, né? Que estão aí com um programa Viver a Melhor Idade Sem Traumas. É um programa que eles vão estar focados em traumas causados por quedas, acidentes de trânsito,
para melhorar a qualidade de vida da terceira idade, né, que é o foco. As atividades começaram na Casa do Idoso Norte, né, porque em São José dos Campos, de janeiro até agosto agora de 2017, 11 pessoas morreram atropeladas nas vias da cidade. Isso é preocupante, a gente que aqui sempre fala da questão da conscientização e educação do trânsito seguro, né? Sendo que 9 vítimas delas tinham mais de 60 anos. Então, dá para entender que a porcentagem é alta e tem que ser feito um trabalho disso. A gente vem conversando direto com a Secretaria de Mobilidade Urbana, através da Aline, do Sandoval, de toda a equipe. A gente tem acompanhado e é mais um trabalho que a gente também está acompanhando. Cumprimentar também o presidente da Fundação Cultural, o Aldo Zonzini, porque ele está realizando agora, começa a 51ª Semana Cassiano Ricardo, né, na área da cultura, que é muito importante. Ela é realizada anualmente pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo. A semana acontece do dia 18 ao 22 de outubro, com uma programação diversificada, né? Ele vai, durante 5 dias, vai ter debate, palestras, encontro literário, noite de autógrafo, premiação, intervenção teatral, gincana, apresentações musicais e visita a uma exposição do poeta, né, Cassiano Ricardo, lá no Museu Municipal. Então, parabéns também, estaremos acompanhando também todo esse programa. E, por fim, aqui, antes de colocar nossos trabalhos, uma parceria, né, bem colocada, que aí eu tenho que colocar aqui, parabenizar o Provisão, né, e também a Prefeitura, através do Dr. Ricardo, o secretário Uruta, que estão realizando 32 transplantes deste mês, só este mês, transplantes de córnea, né, que são realizados pelo Hospital Provisão, que é até dia 23 de outubro, que a liberação foi motivada pela parceria entre a Prefeitura, por meio da Urban, Provisão e o Banco de Olhos de Sorocaba, realizada em abril deste ano. Até o momento já foram realizadas 328 captação de córneas na funerária da Urban. Esperam aí, a questão é diminuir essa fila, né, de transplante, que é um projeto muito importante, a dificuldade, a importância desse transplante. Eu acho que São José está sendo referência também para o Brasil nessa área da saúde, né? E o Provisão, parabenizar, porque ele realizou um trabalho de conscientização, através da confecção de carteirinhas que simbolizam o interesse pela doação. Então, está aí um aumento. E agora, para colocar, a gente que ficou aí nos feriados, relembrando aí, acompanhando, trabalhando junto com a comunidade, assumindo o nosso compromisso aqui, e um pouquinho do nosso trabalho, por favor, Miltinho. Semana passada, acompanhamos novamente mais um trabalho de avaliação física nas academias ao ar livre, né, do programa Cidade em Movimento. Foram mais de 100 avaliações lá no Vicentino Aranha, no Parque Vicentino Aranha, né? Parabenizar aí toda a equipe do Alex, da Virgínia, todos os professores que fizeram esse trabalho de reavaliação daquelas pessoas que já fizeram 3 meses atrás a avaliação e das que não fizeram, faz a avaliação novamente, né? Então, o programa através da Secretaria do Esporte, o programa da Academia ao Ar Livre, e que tem dado um sucesso, tem crescido e ajudado nessa promoção de saúde e acompanhamento do desenvolvimento da qualidade de vida, né? Então, eu tenho que parabenizar e, mais uma vez, acompanhar esse trabalho aí que é de suma importância. Festival de Futebol Infantil. Aqui também outro trabalho da Secretaria de Esporte que realizou. Foi um festival muito bacana lá no estádio Martins Pereira, dia 12 de outubro, um dia das crianças. Várias crianças, sub-8, de várias equipes da cidade, escolinhas. Aí está o Washington, que foi um atleta, o Walter, que é palmeirense aqui, ó, foi um atleta profissional do Palmeiras. Parabenizar o Ito, o Luiz Gustavo, o Itamar, toda aquela equipe que teve lá, realizando esse grande evento com os jovens no Dia das Crianças, né? Com as crianças mesmo. Um evento esportivo, um evento de saúde, um evento de formação de cidadão e usar o Martins Pereira com bom uso, né? Aqui, numa outra, final da Sabadeira. O vereador Lino estava falando da Sabadeira. Aqui tem uma Sabadeira que a gente participou entre o Santa Cruz e o Vasco. O Sabadeira é realizado pelo Grupo União. O Grupo União, que é coordenado pelo Anderson, que realiza vários eventos. A gente esteve presente, acompanhando lá na De Paraíba. Mais uma final de Sabadeira, que também é um evento que a gente acompanha, ajuda, tem que estar junto, participando, né? E parabenizar toda a organização. Aqui, agora,
um evento esportivo realizado pelos desbravadores da Igreja Adventista. Foi lá no Polo Esportivo João do Pulo, né? A Igreja Adventista de todo o estado veio aí com mais de 3.000 jovens participando de vários eventos esportivos. Agradecer e parabenizar o pastor Wellington, o pastor Maurício, que toda a sua equipe, vários pastores de várias, teve de Guarulhos, de Arujá, de Jacareí, várias unidades da Igreja Adventista, dos bravadores da Igreja Adventista, realizando esse grande evento que é exemplo para a formação do cidadão. Aqui a etapa do Razors Festival. Aqui o Anderson Paguá, o Anderson aí que é um atleta brasileiro a nível mundial. Ele ficou em 6º lugar entre 120 atletas do Brasil, Chile e Espanha. Essa foi uma etapa brasileira. O Anderson que já vem aí, mais uma modalidade esportiva que São José temos atletas que desenvolve, trabalha, incentiva, representa a nossa cidade. Parabéns o Anderson. O Anderson aí, o Anderson Paguá, como é conhecido, parceiro e um atleta renomado a nível internacional. Aqui várias ações sociais, né, para o Dia das Crianças. Aí estivemos no conjunto residencial Colônia Paraíso, né, que foi realizado esse evento através do pastor Wellington e a pastora Alexandra, né, que estiveram lá. É um local de alto índice de vulnerabilidade, a importância da criança estar trabalhando, participando dessa área de esporte. Presidente, só mais um minutinho, tá acabando, tá? Esporte, cultura. Aí também a ação social do Dia das Crianças, lá no Bosque dos Eucaliptos, senhor presidente, que a FAPEC realizou lá, uma ação muito importante para a comunidade, tudo gratuito, né? E que fizeram que teve vários jovens. Jovens hoje fica tudo no celular, né? Passou aquela fase de ficar em atividade física. Tem que resgatar. Atividade física é saúde, é trabalho intelectual, é um trabalho cultural. Precisamos ajudar, que a prefeitura ajude cada vez mais ações como essa. Aí a banda da Polícia Militar, muito bonito esse evento. E aqui a ação social também do Dia das Crianças na Igreja Quadrangular do Parque Industrial, né? Através do pastor Paulo foi realizado também um grande evento lá para as crianças, criançada tudo participando, aproveitando, evangelizando. Isso é importante para os jovens da nossa cidade, a união da igreja com a juventude, com o esporte, com a cultura, com o lazer. É essa soma que fortalece e tira nossas crianças das ruas. E por fim, outra ação social do Dia das Crianças, tá? 10 segundos, senhor presidente. No tabernáculo de orações do bairro Jardim Imperial, pastor Lázaro Aquino e pastora Célia, que desenvolveram esse trabalho lá interno, dentro da igreja, deram lá presentes para as crianças, fizeram um bolo para as crianças. Eu agradeço o convite do pastor, que muito bacana a gente participar e vivenciar trabalhos para o bem, trabalhos de Deus para a comunidade e para o jovem. Muito obrigado, isso aqui é um pouquinho do nosso trabalho. Deus abençoe a todos. Com a palavra, vereador Robertinho, da Padaria. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite a todos aqui nessa casa. Senhor presidente, a minha fala aqui hoje, eu quero comentar aqui sobre um vídeo que está circulando aí na YouTube, e é sobre o programa dos Donos da Bola, da Rede Bandeirante. Por sinal, um programa bacana, que fala, então, dos clubes esquecidos, né? Hoje aí, todos sabem que tem vários clubes do interior do estado de São Paulo, clubes de tradição, que estão esquecidos porque aí realmente ficaram atolados em dívidas e estão tendo muita dificuldade. Vários clubes do interior do estado de São Paulo. E eu vou continuar minha fala após um vídeo que vai ser mostrado agora, pela uma fala que foi dita pelo Roque Júnior, que eu acho que vocês conhecem bem, que foi acho que nascido aqui na cidade, ou criado aqui, foi revelado aqui em São José, pelo São José Esporte Clube, e uma reportagem que teve nos Donos da Bola. Ele deu aí uma entrevista, diria bastante infeliz,
da matéria que ele disse com relação ao que é a nossa cidade. Primeiramente, eu vou mostrar o vídeo e depois eu volto aqui a minha fala. Por favor, Miltinho, coloca o vídeo. Uma região rica no Vale do Rio Paraíba e que alcançou seu auge com um vice-campeonato paulista. Mas parou por aí. A águia que não voa mais, o São José. Domingo, 10 horas da manhã, Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. São José e Brasília. Partida válida pela última divisão do Campeonato Paulista. Para entrar em campo aqui, nós gastamos R$8.000 para entrar em campo. Polícia, gandula, ambulância, médico. Um clube à beira da falência, com uma dívida total na casa dos 12 milhões de reais. Não lembra, nem de longe, aquele São José do fim dos anos 80. Um timaço que ganhava de todo mundo no Martins Pereira. Na semifinal contra o Corinthians, mais uma prova. Uma noite inesquecível em São José dos Campos. Um dia eu estava em casa, aí os caras mandaram para mim na internet: João, você dançando. Eu dançando aí, acabou o jogo pulando, que nem um macaquinho pulando. Antes de acabar o jogo pulando já, cara. Que é isso? Na grande final veio o São Paulo. E aí entrou em campo a fome dos dirigentes. O São José aceitou realizar os 2 jogos no Morumbi, em troca da divisão da renda. Custou caro demais. Podia ter sido campeão se não fosse um jogo que viesse para cá, né? Eu acho que a ganância do diretor de querer pensar só no dinheiro, esqueceram que um título valoriza muito mais a cidade que somente o dinheiro. Se o jogo viesse para São José dos Campos, certeza, São José tinha certeza que seria campeão. O São José tinha a vantagem de 2 empates. E o título só escapou graças a um único lance que não sai da memória. Essa aventura, Dilson, boa bola pro Zé Teodoro, cruzou! Se eu tivesse feito isso, se tivesse largado o Tilico e ido pro Zé Teodoro, aí se eu largasse o Teodoro virar a bola, ia dentro do gol. Quer dizer, são coisas que você tem que... Ele passou segundos para você raciocinar. Aquele gol foi... sacanagem, mas tudo bem. Vai para o jogo, né? Vai para o jogo. Vice-campeão paulista. Eles chegaram muito perto. Era só continuar o bom trabalho. Mas isso não aconteceu. Nos anos seguintes, a águia começou a cair. Da minha história em São José, o que eu vejo é que não se faz o futebol no São José por futebol. Não se olha para o clube como futebol, se olha para o futebol como voto. Quantos votos eu vou conseguir se eu for presidente do São José? O próprio Roque Júnior tentou ajudar e não conseguiu. A ideia era trabalhar com as categorias de base. Com ele, o São José fez a melhor campanha da história na Copinha. Foi até as quartas de final. No estádio tinham mais de 20 mil pessoas dentro e teve uma invasão ainda de 1.000 ou 2.000 pessoas que estavam do lado de fora e foi quarta de final contra o Cruzeiro. O Cruzeiro foi campeão até naquela oportunidade. Então mostrava ali o potencial que a cidade tinha e que eu visualizava. Mas o sonho virou pesadelo quando acabou o torneio. Políticos da cidade insistiram para que Roque Júnior assumisse o time profissional. Ele não aceitou, queria mais tempo com a base e a relação acabou ali. A realidade é muito cruel. Olha só este container onde são guardados os troféus, praticamente todos empilhados.
não tiver a população, os torcedores e a prefeitura, os políticos não ajudar, tem jeito, mas também se não tiver recurso, fica difícil. É o sério risco do time do São José acabar. Tão perto do fim. Porém, enquanto houver vida, há esperança. O São José ainda tem muitos pênaltis para defender. Saudade desses tempos bons, né? Quando o time era bom, quando tinha sempre um político tocando o futebol. Vou citar aqui o nome do Walter Hayashi, né, Walter? Quando nós montamos a associação, foi por um grupo de vereadores da nossa cidade. Eu não posso reclamar, sempre tive o apoio aqui de todos os vereadores, viu, Walter? Até de oposição, sempre tive, quando se tratava de futebol aqui em São José dos Campos. Agora, me desculpe, a minha fala hoje, ela é, sim, exclusivamente para o senhor Roque Júnior, que foi revelado em São José dos Campos e é um ingrato. Ele é um ingrato. Porque quando, então, eu ainda presidente do clube, e ele montou a primeira camisa aqui na nossa cidade, eu falei para ele, Roque, você quer assumir o time de cima? Todo mundo era a favor, porque é jogador de seleção brasileira, tal. Eu achava que ele poderia nos ajudar, porque a dificuldade que era arrumar patrocínio, né, Walter? Jamais ele quis. Ele veio para a nossa cidade e montou a primeira camisa para revelar jogador. Deixa bem claro aqui, o senhor Roque Júnior, quando voltou para a nossa cidade, ele voltou e montou a primeira camisa. Ele nunca quis assumir o time profissional. Tanto é, se ele quiser, pode assumir agora. Não tem nenhum político lá. Então, essa matéria, essa conversa dele fiada, que aqui se candidata a presidente para ter voto, eu quero falar mais uma vez. Quando eu era presidente do São José, eu tinha menos voto. Quando eu deixei de ser, a minha votação aumentou, senhor Roque Júnior. Então é o seguinte, não fica falando bobagem, né, bobagem. O programa dos times esquecidos, comandado pelo Neto, que o tempo é curto, não ia mostrar o Neto falando aqui, excelente programa, né, mostra histórias dos clubes bacanas e tradicionais, vários hoje estão aí fora por dificuldade financeira. Agora, o que não podemos aceitar é uma pessoa que foi revelado aqui, fez o nome aqui, e depois não ajudar em nada, em nenhum centavo, o time profissional. Por que não faz que nem o Juninho, né? O Juninho Paulista, né? Que é do Ituano. Ele foi revelado pelo Ituano, voltou, hoje o Ituano disputa a primeira divisão, ele está lá ajudando o Ituano. O time profissional, não está com categoria de base, não, viu, senhor Roque Júnior? Time profissional. Então, está aberto, sim. Se o senhor quiser assumir, por favor. O São José precisa muito da sua ajuda, para ajudar o time profissional. Então, essas inverdades de falar que o São José, quando se candidata pensando em voto, eu quero lembrar mais uma vez, todas as maiores conquistas do São José, as maiores, foi quando teve político. Ou eu estou errado? Volta no passado, levanta a história do clube, as maiores conquistas do clube foi quando tinha político tocando futebol. Inclusive, quando eu saí do São José, eu deixei o time na 2, disputando a Série 2. Não quero aqui falar mal da diretoria que subiu. Nós perdemos a eleição, tivemos que sair. O time hoje está na última divisão. Não vou entrar em detalhes. Vou falar de mim. Quando eu estava como presidente, deixei o time na 2. Entrei como diretor de futebol na 3, deixei o time na 2, disputando vários campeonatos. Inclusive, senhor Roque Júnior, São José e Guará, para quem lembra, o estádio estava lotado e tinha acho que 5 mil pessoas para fora, pagando o ingresso. Não é Copa São Paulo, não, que é de graça, como você disse, estava lotado. Copa São Paulo é de graça, é portões abertos. Viu, Walter? Estádio lotado, coisa linda. E eu era o presidente do clube. Enquanto eu estive à frente, ainda dei alegria para essa nossa cidade, como presidente do clube, como diretor, enfim, como sempre estava ajudando. O time disputava com dignidade, de igual para igual. Depois que eu saí, infelizmente, a diretoria que entraram tiveram dificuldades. E o time acabou caindo. Então, eu não poderia deixar ficar calado de uma situação dessa que está rolando no YouTube. Aí o senhor falando que aqui em São José, quando se candidata, já se candidata pensando em voto. Eu nunca me candidatei a São José pensando em voto. Eu me candidatei porque eu gosto, porque isso é uma paixão. A gente gosta do clube. A gente vê o clube hoje nessa situação, a gente fica triste por isso, né? Então, inclusive, tem uma outra coisa. Jogos abertos do interior.
o São José levou WO com o seu time, que você não colocou em campo, porque acho que tinha uma diferença que você queria cobrar da prefeitura, e você não colocou o time em campo, e naquele ano, Walter, em 2011, o São José deixou de ser campeão, ficou em segundo lugar, porque o senhor Roque Júnior, o time dele deu WO, ele não colocou o time em campo. Então, o senhor Roque Júnior, faz um favor, quando passar aqui na Dutra, passa bem longe, não vem na nossa cidade, é um favor que você faz, porque é o seguinte, você nunca ajuda o São José em nada. Você nunca ajudou o time profissional em nada. E ficar falando balera, querer culpar político da cidade, quem sempre ajudou o São José foram os políticos. Todos, cada um da sua maneira, do seu jeito. Quando os políticos não ajudam, aí que o time não vai, está aí mais que provado. Dessa vez, quando nós saímos do clube, que não tinha mais político no São José, o São José vai parar na última divisão, senhor Roque Júnior, porque não tinha político mais ajudando. O São José foi lá embaixo, porque nós saímos, senhor Roque Júnior. Então, não fica falando mentira. E vou encerrar minha fala aqui. O São José está de braços abertos para o senhor vir aqui assumir o time profissional. O senhor é um cara de nome, famoso, assume aqui, tira o time da B, põe na primeira divisão. Eu acho que aí sim eu ia aplaudir o senhor, até pelo que o São José fez por você. Você foi revelado aqui, você fez o seu nome aqui em São José dos Campos. Agora, sair daqui e ficar falando mal de político da nossa cidade, eu não aceito. Porque é o seguinte, até então que eu saiba, o senhor nunca deu um centavo para ajudar o time profissional. O senhor, quando esteve aqui, foi para ganhar dinheiro, para revelar jogador e vender, mas não deu certo, o senhor foi embora. Né? Fechou aqui e foi embora. Então, é isso que eu gostaria de falar. Eu não poderia ficar quieto quando eu vi um vídeo desse, está circulando no YouTube aí, o senhor falando que o São José está hoje por causa dos políticos. Então, eu não poderia deixar esse meu desabafo, essa decepção com relação à tua pessoa. Pela ordem, vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, público que nos assiste no nosso plenário, nossa galeria, e também pela TV Câmara e pela internet. Robertinho, hoje você falou uma grande verdade. Eu fui testemunha de uma parte desse processo. O senhor Roque Júnior, que falou que os políticos só atrapalham, só pensam no voto, ele foi para o Palmeiras levado por um político, que se chama Cristiano Pinto Ferreira. E foi de contrapeso, inclusive. O Cristiano foi levar um outro jogador, e ele foi de carona e acabou dando sorte. Bom jogador, inegável, talento, mas agora, para essa tremenda besteira, bobagem do São José, dos políticos de São José, é uma brincadeira. Só para relembrar, né, Robertinho? Pode ser que tenha político dessa laia. Nós não somos. Lembro, inclusive, quando o São José, a vereadora Dulce Rita é testemunha disso também, quando o São José, que estava na A3, ia ser desfiliado, viu, vereador Calazans? Ia ser desfiliado. O presidente da época, seu Wilson Renato, esteve aqui na nossa casa, fizemos uma reunião na sala Pedro Bala, e ele veio pedir ajuda para a gente, porque o time ia ser desfiliado. E, naturalmente, que precisava de dinheiro para pagar uma dívida que a gente nem sabia que era dívida, só sabia que ia ser desfiliado. O que nós falamos para ele? Olha, a prefeitura não tem como ajudar, não foi, Robertinho? Não tem como ajudar porque vocês estão cheios de dívidas, né? Estão totalmente penhorados e coisa mais, a prefeitura não pode colocar dinheiro, porque senão o prefeito é caçado por improbidade. Viu, senhor presidente? Então, mas nós queremos ajudar. Nós lembro muito bem, nós fizemos uma reunião lá na Secretaria de Esportes, com o Mano, né? Lembra? O Mano presente, está lá o Wilson Renato, o Chico, né, que era o diretor de esportes. Estou contando, viu, senhor presidente, para que a nossa população saiba o que realmente aconteceu. Um cara desse não pode ir para uma televisão
e ficar falando besteira. Então, nós tivemos essa reunião lá na Secretaria de Esportes. Pela primeira vez eu vi quase que a Câmara inteira lá nessa reunião para ajudar o São José como poderia ser ajudado. Aí saiu negócio de comprar o título do São José, os vereadores ajudarem, os assessores ajudarem, né? Foi isso que aconteceu. O que nós fizemos? Cada vereador pegou a sua assessoria, comprou um título, né? Viu, vereador Dimas? Para ajudar o São José, para arrumar um dinheiro, para poder manter o time. Nem sabia ainda se ia disputar. E aí começamos um trabalho, aí envolveu o Ciesp, Fiesp, né, o Almir, e a Uniodonto, o Agnaldo, enfim. E aí nós fomos para uma reunião. Aí, depois disso, que o presidente falou que tinha uma dívida de mais ou menos R$20 mil que teria que ser saldada. Aí nós fomos, né? Aquele dia eu nem poderia ir, mas o Will Senato acabou me arrastando, encontramos lá, né, na Federação Paulista. Lembro que o Jeff foi, o Hélio Nishimoto, e aí fomos negociar com o Marco Polo Del Nero, que era o presidente da Federação Paulista de Futebol, essa dívida. E aí nós nos comprometemos a ajudar. Aí, quando estava mais ou menos acertado, o que acontece? Chega o vice-presidente, que é daqui de Taubaté, o Carneiro, como é que é o nome dele? O Carneiro, Reinaldo Carneiro, vice-presidente. Aí, o que ele fala? Por que vocês não aproveitam e negociam toda a dívida? Aí, tem mais dívida? Nós caímos de costas, tem mais dívida? Tem. Mas de quem que é essa dívida? É do São José. Mas quem que fez? Foi o presidente anterior. Não vou falar o nome dele aqui, que não vem ao caso. Já até faleceu. Mas tem tudo isso. Não lembro quanto que era. Aí, como é que faz? Aí ele deixou por R$80 mil. A dívida era de 200 e pouco. Deixou por R$80 mil, mais ou menos assim. Aí chamou lá o contador, o advogado, para fazer uma espécie de TAC, né, termo de ajuste de conduta, para pagar essa dívida de R$80 mil. Parcelado em quantas vezes? 20 vezes, né? 20 de 4 mil? Acho que foi isso aí. Aí falou assim, só que a primeira tem que pagar hoje já. Não tem? Wilson, Renato, tem esse dinheiro? Não, não tem. Então, não dá para pagar hoje, seu presidente. Daí ele falou assim, então daqui a 15 dias. Eu falei, não, dá um mês pelo menos para pagar a primeira e depois. Nesse um mês, daí ele aceitou. Nesse um mês, nós saímos em campo para arrumar gente para ajudar. Robertinho pegava a pastinha dele para vender aquelas placas de publicidade lá no estádio. Cada placa, R$500 por mês, olha só. E a cidade entendeu e colaborou. Já chego no Rock Júnior. Essa história é muito interessante, porque pouca gente sabe. E critica muito o Robertinho. Se tem uma pessoa que trabalhou, deu a vida pelo São José, está aqui na minha frente, Robertinho da padaria. E aí, senhor presidente, o que acontece? O time não é desfiliado. Começa um trabalho realmente com atletas da cidade. Me lembro, tinha um artilheiro chamado Vandinho, que ia de bicicleta treinar lá no poliesportivo, né? De bicicleta, saía do Campos Alemães, de bicicleta. Tinha outro que veio lá, não sei de onde, de Guará, que morava não sei onde. Tudo assim, viu, vereadores do Rio? Eu acompanhei tudo. Aí, não desfiliou. E aí até, inclusive, eu falei com o presidente, depois que terminou a reunião, que ficaram os advogados tratando, falei assim, olha, o senhor pode ter uma certeza. Esses 80 mil, né, a parte dos vereadores, pode ter certeza que se o São José não pagar, nós vamos pagar, a nossa parte. Cabia para nós não sei quanto, mas falei, nós pagaremos. Ele falou, disso eu tenho certeza. Bom,
Aí o time se estabiliza, com a ajuda da Uniodonto, do Aguinaldo, que era a empresa dele, não me lembro o nome. Aí o time começou. Aí aparece o Roque Júnior. Porque a diretoria, inclusive, queria a participação do Roque Júnior. Até tinha uma sala lá no estádio. Não é, seu Edgar, que está ouvindo atentamente? Tinha uma sala lá no estádio. O senhor Júnior tinha lá. Tinha molecada que ele treinava, sim, senhor. Sim, senhor. Aonde? No campo do São José. Lá no polo esportivo. E aí, o Robertinho pediu ajuda para ele, que o Robertinho, embora não fosse presidente, nem diretor de esportes ainda naquela época, né, mas nós éramos colaboradores. Eu tomava conta do estacionamento. O Robertinho se virava lá atrás de jogador, de vender placas e etc. e tal. Aí o Roque Júnior, ele quis fazer uma parceria com o São José. Propôs uma parceria, onde cada jogo do São José tinha que colocar 3 jogadores do time da molecada, tá lembrado? Aí não dá para assinar um contrato desse, né? Como é que você vai garantir? Né? Nós queremos subir para 2. E aí, sabe qual foi a ajuda que ele deu? Ele deu 40 pares de chuteira. Tá lembrado? 40 pares de chuteira e disse que ajudou o São José. 40 pares de chuteira, senhor presidente. Não sai por R$8.000. Não saía por R$8.000. Um cara que foi campeão do Paulista, foi campeão do mundo também? Campeão do mundo também. Falar que ajudou o São José com R$8.000, pelo amor de Deus. Entendeu? E depois, eu não sabia dessa matéria. Me passa uma matéria dessa para falar aonde ele foi criado, aonde ele foi revelado. E foi um político que levou ele lá no Palmeiras. E vem falar mal de político. Isso é brincadeira. Robertinho, tem a minha solidariedade com a sua revolta com essa matéria. Entendeu? Eu só vim aqui falar porque, como eu conheço uma boa parte dessa história, né, eu estou aqui exatamente para contar essa parte da história que eu conheço. Então, o que ele está falando lá é uma tremenda de uma besteira, bobagem, e tem que reconhecer, né, que os políticos, talvez nem todos, mas a nossa participação foi muito importante para o São José. Da 3, subiu para 2 e manteve na 2, até que depois que o Robertinho saiu, caiu tudo de novo. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Vereadora Dulce Rita. Com a palavra, vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, só para pedir um minuto de silêncio, tá? Para a senhora Lausina Simões de Souza. Ela é a avó da Janaína, funcionária da casa, faleceu ontem, foi velada, já houve o enterro. Que Deus, ela é moradora do Alto da Ponte, da região norte, e que Deus conforte o coração de todos os familiares. E também quero pedir um minuto de silêncio para o senhor José Onadir Silvério, primo do senhor presidente. O presidente Juvenil Silvério faleceu hoje também. Meus sentimentos ao senhor e toda a sua família. Tá bom, presidente? Passaremos ao instante de silêncio pelo passamento do senhor Lausina Simões de Souza e senhor José Onadir Silvério. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.
e você acompanhou pela TV Câmara a transmissão ao vivo da sessão ordinária desta terça-feira. Fique agora com a nossa programação. É a Câmara Municipal de São José dos Campos. A vida da cidade passa por aqui.